A invasão já durava 3 horas e 7 minutos. No começo da tarde, em um comício perto da Casa Branca, o então presidente americano incentivou os apoiadores a marcharem até o Congresso. Os parlamentares estavam reunidos para confirmar a vitória de Joe Biden. 15 minutos depois, de volta à Casa Branca, Trump soube que o Capitólio estava sob ataque. Quase 2 anos depois da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o líder de uma milícia extremista foi considerado culpado de conspiração sediciosa, uma acusação poucas vezes usada em mais de 150 anos. A decisão foi considerada uma vitória para o Departamento de Justiça e para o governo de Joe Biden, que quer punir os envolvidos pelo ataque em 6 de janeiro do ano passado. Desde então, foram abertos quase 900 processos e dezenas de penas já foram aplicadas. Apoiadores do Trump invadiram o Congresso americano. Eles queriam impedir a sessão que é feita para certificar o resultado da eleição presidencial, ou seja, a vitória de Joe Biden. E esses apoiadores foram incentivados pelo próprio Trump, que alegava na época fraude nas urnas. 600 pessoas envolvidas nessa invasão já foram presas. Apesar da série de decisões judiciais, a presença de grupos de extrema-direita e figuras políticas que defendem teorias da conspiração nos Estados Unidos tem se fortalecido. No mês passado, dezenas de candidatos extremistas foram eleitos para o Congresso e discursos conspiracionistas começam a ser mais tolerados em redes sociais, incluindo no Twitter. Muitos desses candidatos, inclusive, defendem na campanha a mentira de que Biden teria roubado a eleição presidencial de 2020. O ex-presidente Donald Trump, que quer voltar à Casa Branca em 2024, não esconde que usará o apoio de extremistas em sua nova candidatura, apesar das críticas vindas até do próprio partido. Para explicar esse momento da política americana, vamos conversar com a repórter de Mundo do Globo, Ana Rosa Alves. Eu sou Felipe Barini, te convido para mais um episódio do Ao Ponto. Vem com a gente! Ana Rosa, a gente acompanhou a condenação do Stewart Rhodes por conspiração sediciosa essa semana. E o líder dos Oath Keepers ele foi condenado por um crime que raramente foi aplicado nos últimos 150 anos. Isso pode ser um recado da justiça às pessoas que participaram da invasão? Olha, Barini, eu diria que sim. Para você ter noção, o último processo de conspiração sediciosa bem sucedido é de 95, é de 27 anos atrás, quando um grupo de militantes islâmicos foi considerado culpado de conspirar para bombardear vários marcos da cidade de Nova York. Então, é bem significativo que o júri popular tenha optado pela condenação por conspiração sediciosa, sim. Foi a primeira vez em quase 20 julgamentos relacionados ao 6 de janeiro, à invasão do Capitólio, que um júri determinou que a violência foi produto de uma conspiração organizada. E essa é a sentença mais séria, assim, apresentada até agora a qualquer um dos cerca de 900 processos que resultaram das investigações referentes ao ataque ao Capitólio. E vale também a gente lembrar um pouco do que foi debatido nesse julgamento. A defesa argumentava uma coisa, no mínimo, peculiar, assim. Eles diziam que os Oath Keepers esperavam que o Trump invocasse a lei de insurreição, que é uma legislação do início do século XIX, de 1807, que dá ao presidente poderes de pôr militares nas ruas para pôr um fim, para acabar com distúrbios ou emergências e problemas desse tipo. Na prática, ele considera que o Rhodes e que os Oath Keepers tinham um plano de atrapalhar a posse, mas também vale dizer que eles decidiram inocentar das acusações de conspirar para interromper a certificação da eleição e para impedir membros do Congresso de cumprir suas funções de obstrução. Ele parece ter concordado que foi uma situação organizada, que foi uma conspiração organizada, mas também que a violência eclodiu de uma forma mais ou menos espontânea, como sugeria a defesa do Rhodes. Mas, de qualquer forma, essa decisão ela pode ser considerada uma vitória do Departamento de Justiça do governo Biden, que estão comprometidos com a punição às pessoas que participaram da invasão. É uma vitória para o Departamento de Justiça, né, Barini? Só para fazer um adendo, nos Estados Unidos o Departamento de Justiça ele é um pouco diferente do Ministério da Justiça aqui no Brasil. Ele tem o poder de iniciar processos e de atuar como parte em processos, quase como uma promotoria. Fica entre um meio termo.
Vale a gente sempre lembrar que o governo Biden, ele toma uma decisão consciente de manter uma certa distância do Departamento de Justiça, até para marcar uma quebra e para marcar um distanciamento do que a gente viu durante os anos do governo do ex-presidente Donald Trump, em que houve algumas tentativas de intervenção. Durante o assalto, Rhodes permaneceu do lado de fora, mas, segundo os promotores, ele liderou suas tropas com um rádio como um general no campo de batalha. O homem negou as acusações e sustentou que a missão dos Oath Keepers era garantir a segurança da manifestação convocada por Donald Trump para denunciar uma suposta fraude eleitoral. Eu queria falar dos Oath Keepers em si. Eles são muitos, tem uma série de grupos radicais armados que participaram da invasão do Capitólio, como mostrou essa decisão, não apenas essa, mas várias outras decisões. E eles defendem abertamente ideias conspiracionistas. Até que ponto essas ideias e esses grupos eles estão entranhados no sistema político americano? Eles são muito presentes, né? E eu acho que vale a gente lembrar também como que os Oath Keepers surgem. Eles surgem durante o governo do então presidente Barack Obama, com um argumento relativamente simples, assim. Eles acusavam o governo de intervenção demais e eles diziam que era necessário que os patriotas estivessem prontos para a resistência e que era necessário ter essa força que pressionasse o governo de uma forma mais eficaz. Mas tudo isso fica muito mais complicado depois que um dos seus aliados chega à Casa Branca e essas linhas se entremeiam. Tanto que a acusação central, uma das acusações centrais da promotoria, era que esses grupos estariam prontos para agir como milícias ou no momento em que o Trump ordenasse as forças na rua para conter o que eles considerariam um distúrbio, um motim. Então, de fato é um papel interessante, mas são grupos muito presentes na política americana, muito presentes na extrema-direita americana, com uma influência e com uma presença significativa no Partido Republicano, o que é preocupante, levando em conta o cenário político americano e a democracia americana também. Ana, antes da gente falar de como esses grupos eles estão entranhados no Partido Republicano, eu queria mencionar um outro tópico bem importante, que é o que o presidente Joe Biden chama de epidemia de violência armada nos Estados Unidos. E muitos dos ataques quase diários contra escolas, contra locais de trabalho, eles são realizados por pessoas influenciadas diretamente por essas teorias conspiratórias, né? Ah, Marine, com certeza. Isso, de fato, ganha força com esses grupos, mas se a gente olha também por uma perspectiva histórica, há anos esses massacres escolares e massacres em ambientes de trabalho, em shoppings, eles são associados, em grande parte, a ideias de extrema-direita, a ideias fascistas, a ideias supremacistas, a supremacistas brancos. A violência armada marcou um dos principais feriados dos Estados Unidos. As comemorações de 4 de julho, dia da independência, foram marcadas por 2 ataques a tiros que terminaram com pelo menos 6 mortes e dezenas de feridos. 5 pessoas morreram, 18 ficaram feridas em um tiroteio em uma boate LGBTQIA+. Só neste ano já aconteceram 311 tiroteios em massa nos Estados Unidos, que são aqueles em que 4 pessoas ou mais são mortas ou feridas. E tudo isso em um país onde o acesso à arma é muito fácil e onde o lobby das armas é uma parte central do cenário político e principalmente do Partido Republicano. Várias candidaturas republicanas são bancadas pelo lobby das armas e um Partido Republicano, como a gente sabe, cada vez mais radical. No mês passado, quando ocorreram as eleições gerais, alguns desses conspiracionistas eles se elegeram para o Congresso. Eu gosto de citar a Marjorie Taylor Greene. Qual o risco de ter tantas pessoas que foram eleitas por um sistema que elas questionam abertamente para exercer uma função e dentro de um sistema que elas também questionam abertamente? Olha, Barini, eu diria que há um risco elementar, um risco existencial e um risco democrático. A partir do momento em que você põe no poder pessoas que questionam a legitimidade da democracia e de um modelo eleitoral, o caminho está aberto
Ou você começa a pavimentar o caminho para que tudo isso seja erodido, para que tudo isso seja destruído. E a gente tem que lembrar também que o caso americano é particularmente sensível. Se o Trump não teve sucesso em 2020 para conseguir o que ele queria, para conseguir se manter no poder e reverter o voto popular, existiam republicanos no Congresso que frearam isso. E inclusive, pessoas que hoje voltaram a ser próximas do ex-presidente Donald Trump. Mas o Congresso teve um papel-chave em evitar que o Trump conseguisse o que ele quisesse. Mas quando você põe mais pessoas tão dispostas a mergulhar numa teoria conspiracionista e tão dispostas a mergulharem em retóricas antidemocráticas, e você junta isso a executivos, a legislativos estaduais, e onde a gente também viu nessas eleições legislativas serem eleitos candidatos com pensamentos parecidos, você cria todo um cenário onde pode ficar mais fácil, talvez não nesse ano, talvez não em 2024, talvez não em 2028, mas um cenário onde as garantias e as salvaguardas democráticas podem não ser tão fortes assim. Os Estados Unidos são um país com um histórico democrático de longa data e uma democracia historicamente consolidada, mas eu não acho que seja errado ou que seja ambicioso ou precipitado dizer que a democracia americana ela tá num momento complicado. De qualquer forma, ocorreram eleições, os republicanos retomaram o controle da Câmara dos Deputados. Não foi a onda vermelha que eles esperaram. Para quem não acompanha a política americana, vermelho é a cor do Partido Republicano, democrata é o Partido Azul. Eles retomaram o controle da Câmara, não do Senado. Os republicanos eles já estão com uma promessa de revanche contra o Biden. Tem gente falando em impeachment do Biden, tem gente falando em enterrar a investigação independente que corre na Câmara hoje sobre o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro. Ana, falta pouco mais de um mês para a atual legislatura acabar. E um relatório final dessa comissão não foi apresentado. E aí? Primeiro, vale a gente dizer que é muito, muito improvável que qualquer processo de impeachment do Biden vá à frente, porque, para isso, os republicanos precisariam de um número de votos que eles não têm, apesar de terem reconquistado o controle da Câmara. Mas, com relação à investigação sobre o ataque ao Capitólio, a notícia mais recente que a gente tem é de terça, e o presidente da comissão, o deputado Benny Thompson, ele disse que eles estão perto de terminar de redigir o texto, mas que a checagem dos fatos deve levar mais algum tempo e prometem que saia até o fim de dezembro. Vão ser 8 capítulos e vai ter uma sessão específica sobre forças de segurança e sobre as falhas de comunicação mesmo. Mas vale a gente dizer que o julgamento da comissão, e é uma comissão bipartidária, é uma comissão com 7 deputados democratas e com 2 deputados republicanos, é um julgamento político, né? Eles não têm poder de apresentar qualquer tipo de acusação criminal, mas eles podem recomendar que o Departamento de Justiça o faça, o que por si só já seria significativo. Uma comissão independente do próprio Congresso que investiga o que aconteceu naquele dia concluiu que a invasão do Capitólio foi uma conspiração metódica, organizada e liderada pelo ex-presidente Donald Trump para impedir uma transferência pacífica de poder e colocar em risco a própria democracia. Mas com relação à investigação da Câmara, vale a gente dizer que o que já foi exibido em público do trabalho deles até agora, por si só, já tem também um impacto significativo. Ainda falando sobre o Trump, durante o julgamento do líder dos Oath Keepers, ele, o próprio líder, ele disse claramente que ele agia sob ordens do então presidente Donald Trump. E o ex-vice do Trump, Mike Pence, que está lançando um livro sobre seu período na Casa Branca, fazendo aquela famosa media trip por todos os canais, disse que Trump pôs sua vida em risco. Você disse aqui que o Trump, ele, além da Câmara, ele pode sofrer alguma punição no âmbito criminal ainda, né? Não escapou. Não, ele não escapou. Ele ainda pode virar réu nessa investigação do Departamento de Justiça. A comissão pode solicitar que o Departamento de Justiça abra um processo criminal contra ele. Mas também vale a gente dizer que os problemas jurídicos de Donald Trump são múltiplos e em frentes diversas. Claro que o 6 de janeiro tem um peso
grande pela ameaça democrática, mas o Trump, os filhos e a empresa, por exemplo, são réus em processo de fraude relacionado aos negócios da organização Trump, que é a empresa do ex-presidente. Ele enfrenta investigações fiscais, ele também é investigado pelo estado da Geórgia por tentativas de intervir no processo eleitoral. Ele fez uma ligação para o secretário de Estado da Geórgia, que lá é responsável pela organização da eleição, pedindo para que ele encontrasse votos que desse a vitória. A mansão dele em Mar-a-Lago, na Flórida, foi alvo de uma varredura do FBI atrás de documentos que ele supostamente levou consigo quando deixou a Casa Branca e não devolveu como ele seria obrigado pela lei a devolver. Então, tem uma série de problemas judiciais aí que ameaçam o ex-presidente Donald Trump e que ameaçam os planos dele de voltar à Casa Branca daqui a 2 anos. Ele já anunciou que é candidato, né? Mas essas questões estão aí à espreita. E ele não é mais unanimidade no Partido Republicano, né? Na semana passada viram ele em Mar-a-Lago jantando com Nick Fuentes, que é um conhecido supremacista branco, que estava acontecendo uma campanha para ele voltar para o Twitter, e com o rapper anteriormente conhecido como Kanye West, ou Ye, como preferirem, que ele chegou a ser banido do Twitter por antissemitismo. Esse encontro não foi muito bem recebido pelas lideranças republicanas, entre aspas, tradicionais, né? Não, Barini, não foi, até porque vamos sempre lembrar que o Partido Republicano e o Partido Democrata também têm fortes vínculos com o Estado de Israel. E entre os críticos do Trump, inclusive, ou os críticos do encontro do Trump com Fuentes, a gente vê várias figuras-chave, assim, do lobby pró-Israel, como, inclusive, o próprio ex-embaixador do Trump lá, o David Friedman. A gente também viu críticas da coalizão dos republicanos judeus, e vale dizer que as críticas, elas não se restringem só ao Fuentes, mas também ao rapper antigamente conhecido como Kanye West. Ele tem sido muito polêmico nas redes sociais, acabou sendo banido de redes sociais, ficou 2 anos fora do Twitter, voltou agora pro Twitter, logo que voltou fez uma declaração antissemita. Outro crítico também foi o ex-governador de Nova Jersey, o Chris Christie, que até anteontem era um grande aliado do Trump também, e tal qual o Mike Pence, vale dizer que o Chris Christie tem planos de concorrer à presidência em 2024, e ele diz que político como Trump, que se encontra com uma figura de extrema-direita tal qual Fuentes, não tem legitimidade para ser presidente dos Estados Unidos em 2024. Vale a gente fazer um adendo. O Trump diz que ele ia jantar com o Ye, e o Ye chegou com 3 amigos que ele não conhecia, não sabia quem era, e um deles seria o Fuentes. Mas pessoas que estavam no jantar contam que o ex-presidente gostou muito do Fuentes. Mas acho que também vale a gente lembrar que o Trump tem um histórico conhecido com a extrema-direita. Um episódio bem marcante, assim, em 2017, depois que manifestantes da extrema-direita e manifestantes antifascistas entraram em confronto na cidade de Charlottesville, na Virgínia, ele deu uma declaração bastante complicada, afirmando que existem pessoas muito boas de ambos os lados. Num dos últimos debates para a presidência, ele também falou dos Proud Boys, que é um grupo parecido com os Oath Keepers. Ana, depois de tantas derrotas, depois de tantos problemas com a justiça e políticos, Trump ainda é o principal nome do Partido Republicano? Olha, Barini, as eleições legislativas não foram tão boas quanto o Trump queria. E a gente viu talvez aquele que seja o seu maior adversário na disputa pela nomeação republicana à presidência, que é o governador da Flórida, o Ron DeSantis, ter uma vitória acachapante. É muito difícil a gente dizer se o Trump é ou não o favorito, mas ele continua a ser um nome-chave no Partido Republicano. E assim, e mesmo que o Trump, como pessoa, não venha a ser candidato, ou candidato do Partido Republicano, vale a gente dizer que o trumpismo vai muito bem, obrigada. O Ron DeSantis, por exemplo, ele talvez só seja um Donald Trump um pouco mais polido e um pouco mais educado e menos afeito às polêmicas. As ideias dele continuam muito vivas, ou as ideias das quais ele se aproveitou continuam muito fortes,
e com bastante adesão entre os eleitores do Partido Republicano. Talvez não tanto entre os eleitores de uma forma geral, como a gente viu pelos resultados das eleições legislativas desse ano, mas de 2022 para 2024 tem bastante água para rolar. Cabe ver o que vai acontecer com relação a esses processos, cabe ver como é que vai ser a disputa republicana, cabe ver quem vão ser os candidatos republicanos, mas eu acho muito precipitado a gente dizer que as eleições legislativas ou que qualquer coisa seja uma pá de cal na carreira política do Trump. Pelo contrário, quando ele desceu a escada rolante dourada em 2015 para se anunciar candidato à presidência nas eleições de 2016, todo mundo tratava ele como uma piada. Eu acho que depois do que aconteceu nesses últimos 7 anos, não dá pra gente descartar uma figura dessas e a relevância que ela tem no cenário político americano. Ana Rosa Alves, muito obrigado. Volte sempre. Obrigada, Barini. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Além dos áudios dos canais Globo, usamos nesse episódio material da agência AFP. A produção foi da Júlia Pina, a edição de João Guilherme Lacerda e Luciana Malini. Até mais!